Olá, gente, tudo bem com vocês? Vou falar um pouco hoje sobre a estratégia maquiavélica que foi utilizada para tentar convencer a população brasileira a apoiar a reforma da Previdência. A gente pode observar nas pesquisas de opiniões relacionadas à reforma da Previdência que houve um aumento, na quantidade de pessoas, percentual de pessoas que é favorável, tornou-se favorável à reforma da Previdência, né? Eram pessoas que muitas eram contra, ficaram favoráveis, né? Isso levando em conta as pesquisas de opinião que são apresentadas, né? Por que as pessoas passaram a apoiar a reforma da Previdência, ou pelo menos a serem favoráveis a ela ou a aceitarem? Isso partiu, né, de acho que dois fatores muito importantes, dois fatores muito fortes. Um, a propaganda, né, na televisão, dizendo sempre que é uma reforma necessária. A palavra necessária aí, por que ela é utilizada? Porque não é boa. Você diz que uma coisa é necessária quando é uma coisa ruim. É ruim, mas você tem que fazer. Essa é a ideia. Então, eles passaram de uma coisa dizendo assim, não, é uma reforma boa, vai ajudar as pessoas, vai não sei o que, criar emprego, criar não sei o que, mas isso não colou, isso também não tinha como se sustentar, vamos dizer assim, não tinha lógica. Então eles passaram a dizer que era uma coisa necessária. O Brasil está quebrado, aquela coisa toda. E aí a gente parte para o segundo ponto, que é uma situação desesperadora da população. Uma grande parte da população, principalmente mais pobre, está desempregada. Então, o que é que você, aí é que está a estratégia maquiavélica que eu quis colocar aqui. Eles criam uma situação de crise. A crise brasileira é uma crise completamente artificial, uma crise projetada, né? Não foi crise do Estado brasileiro, foi uma crise que foi projetada. Por quê? Primeiro que foi retirado tudo aquilo que poderia fazer com que o Brasil se desenvolvesse, que era uma exploração do pré-sal, por exemplo, né? Os royalties lá do petróleo, que para quem lembra ainda daquela divisão e tal, aquela coisa toda. Em vez disso, do Brasil se desenvolver, ter um crescimento econômico, ter melhor distribuição de renda, o que aconteceu foi o contrário, foi retirado isso, vendido isso, foi colocado um governo que tirou benefícios sociais, então, e que não fez investimentos, né? Ou seja, propositalmente o governo agiu de uma maneira a criar e a manter uma crise financeira, né? Uma crise econômica. Então, eles sabem exatamente o que pode ser feito para resolver o problema da crise, começar a criar empregos, mas eles não fazem isso, justamente para poder manter essa narrativa de que tem que aprovar a reforma da Previdência para voltar aos empregos. Aí, quando fizerem isso, talvez eles voltem. Por quê? Porque aí vai ter uma precarização do trabalho, que já foi iniciada, né, com a reforma trabalhista, teve uma mini reforma trabalhista agora recentemente, e vão fazer isso, né? Aí depois, quando fizerem isso, ou talvez outras reformas ainda, né? Todas as reformas que eles quiserem, aí sim eles vão fazer aquilo que realmente faz com que a coisa volte um pouco ao normal. Porque aí todos os direitos que foram conquistados já são retirados. Então é uma estratégia maquiavélica isso. Você deixa as pessoas numa situação desesperadora, então você tira ali tudo que pode tirar e depois você dá um pouquinho ali para elas. E outra estratégia maquiavélica da reforma da Previdência é a seguinte: eles criam uma ideia de reforma da Previdência absurda, terrível, assim, péssima, né? Sendo que não era real que eles queriam colocar. Aí eles vão retirando algumas coisas e vão deixando uma certa reforma da Previdência. Por que eles fazem isso? Porque na mentalidade das pessoas, como elas comparam esse novo projeto de reforma da Previdência com o projeto que foi apresentado inicialmente. A mídia faz muito isso
e alguns deputados aí, senadores, até alguns que dizem, como a Tabata Amaral, outros, nós conseguimos mudar algumas coisas, ou seja, você compara com uma coisa terrível, né? Você cria uma coisa pior para poder comparar com aquilo. Outra estratégia maquiavélica, né? Mas é errado, você deveria comparar com o que tinha antes, com o que tem na verdade hoje, né? Com o que é hoje a reforma. Então eles não comparam com o que é a reforma. Por quê? Porque se for comparar o que é esse projeto de reforma com a reforma atual, a pessoa vai ficar, vai ser contrária, tem uma tendência a ser contrária, porque vai piorar. Mas não, eles criaram uma ideia falsa, não era o que eles queriam realmente aprovar. Para quê? Para as pessoas ficarem a favor da reforma da Previdência. Então eles criaram uma ficção, né? Olha, vamos botar esse projeto aqui, mas não é o real. Mas é para as pessoas assustarem, elas vão ficar com medo desse projeto. Então a gente vai forçar essas pessoas a ficarem a favor desse outro projeto, né? Que faz algumas diferenças, tira algumas coisas. Então as pessoas vão apoiar esse projeto com medo de que queiram aprovar um projeto pior. Então é uma estratégia muito maquiavélica, totalmente maquiavélica. E eu acho que poucas pessoas se ligaram nessas questões estratégicas aí, que são fundamentais para a gente entender por que grande parte da população tem aprovado isso. Até porque outra coisa que eles falam muito é o seguinte: o país está quebrado, não sei o que, a Previdência está quebrada, tem um rombo da Previdência, não sei o que. Então o que acontece? As pessoas apoiam essa reforma da Previdência, muitas delas, porque elas acreditam que se não fizer a reforma da Previdência, a Previdência vai acabar, né? Mas na verdade, essa reforma da Previdência é praticamente o fim da Previdência como a gente conhece.